Vamos falar aqui em saúde, saúde preventiva, nossa conexão direta com o Complexo Hospitalar Central. E o Falando em Saúde vai direto lá para o Complexo Hospitalar Central do meu amigo Dr. Viriato para conversar com a doutora Jerusa Assis Gomes Mendonça. Ela é geriatra. Doutora, tudo bem com a senhora? Muito boa tarde. Começa explicando para a gente o que é sarcopenia. Parece um xingamento, mas é uma doença, né, doutora? Seja bem-vinda. Boa tarde, tudo bom? Prazer novamente estar com você, com todos nós aqui nessa tarde, né? Na verdade, é sarcopenia. Sarcopenia, o que seria essa doença que hoje é considerada uma doença? É uma recente, tá? De 2016 para cá, ela foi considerada um transtorno que acomete principalmente idosos. Por isso que hoje eu quis trazer esse assunto, porque passa às vezes desapercebido por nós, né? Tanto familiares quanto a própria pessoa. E ela tem como ser evitada. A não ser por algumas questões de saúde, ela pode sim ser evitada e prevenida. Por quê? O que acontece? A partir da quinta década de vida, ou seja, a partir dos 50 anos, nós começamos a perder força muscular, nós começamos a perder massa muscular. Isso é normal, tá? Porém, em algumas situações, nós começamos a perder massa muscular e força muscular de uma forma mais acelerada. Quando esse transtorno acontece de uma forma acelerada, isso leva a um prejuízo da função diária da pessoa, isso se chama sarcopenia. Hoje a gente tem uma noção que na década os idosos com 60 a 70 anos, para você ter ideia, 5 a 7% dos idosos já apresentam sarcopenia. E quanto mais idade, quanto mais avançada a idade, mais risco de termos sarcopenia. Então, assim, hoje é uma doença que vai acometendo as pessoas à medida que nós vamos envelhecendo. E é importante a gente estar atento como própria paciente ou como familiar. Perfeito. Eu estou conversando com a doutora Jerusa aqui. Ainda bem que a senhora é geriatra, né? Tem paciência com o velhinho aqui. O cara não sabe nem ler. Não tem acento, né? É sarcopenia, então, a pronúncia, Não, né? é sarcopenia. É. O apresentador é uma anta, não sabe nem ler, mas tudo bem. Não, não é não. Doutora, deixa eu perguntar outra coisa. A senhora esclareceu muito bem sobre essa questão. Fica muito evidente que o avanço da idade, naturalmente, pode deixar a pessoa muito mais suscetível a ter. Mas como identificar que a pessoa está propensa a ter isso e um pouco mais adiante? Como é que eu posso agir para tentar evitar ao máximo ter esse tipo de problema? Sim, então, a gente precisa entender inicialmente a doença, né? Como isso inicia, o que causa. Quando a gente entende o que causa, a gente vai entender como evitar. Então, como a gente pensa que é um transtorno que leva à perda muscular, então eu tenho que trabalhar o meu músculo, certo? Então, músculo esquelético. Se a gente pensar que todo o nosso corpo, ele é sustentado por músculos, né? Então, quando eu movimento, eu gero movimentos, eu me movimento por músculos. Eu tenho que trabalhar os meus músculos. Essa imagem que está passando aí agora, ela mostra justamente isso. À medida que nós vamos envelhecendo, é normal nós termos uma perda muscular. Então, vai perdendo músculo e vai trocando-se, entre aspas, né, músculo por camada de gordura. Só que sedentarismo, uma alimentação pobre em nutrientes, algumas doenças, a pessoa que às vezes por alguma doença, como por exemplo um AVC que leva a uma imobilidade, e é incapaz de movimentar o músculo, vai fazendo com que essa mudança de músculo por gordura seja mais acelerada. Então, eu preciso de fazer o quê? Trabalhar mais o meu músculo, fortalecer estes músculos.
E aí eu consigo entender que eu preciso de manter uma alimentação mais saudável, né? Eu preciso de manter uma alimentação com a base de proteínas, de frutas, de alimentação que forneça matéria-prima para o músculo crescer, para o músculo produzir, para eu produzir músculos. Eu preciso de fazer exercícios de impacto para que eu possa manter o meu músculo ativo e não deixar com que ele fique parado e que essa transferência de músculo para gordura ele seja acelerado. Doutora, Então, oi. esse é um tipo de problema que eu consigo resolver, eu tenho que aprender a conviver. Como é que funciona? Em algumas situações eu consigo reverter. Então, se eu estou na faixa aí dos 50 anos e eu sou uma pessoa sedentária, que eu preciso fazer, né? Eu falo muito com os meus pacientes. A pessoa que está na faixa dos 50 anos e dos 60, ela está na encruzilhada da vida. Ela precisa de definir como que ela vai chegar aos 70, aos 80 anos. Quando eu defino como que eu vou fazer, né? Eu preciso escolher como que eu vou... Doutora, me mudar permita. meus hábitos. Já está me ouvindo? Me permita, a senhora vai concluir. Eu só queria deixar bem claro aqui. Então, nem tudo está perdido. Nesse estágio da vida, eu ainda posso ter uma mudança drástica de comportamento que vai me dar uma longevidade, digamos assim, com uma qualidade melhor de vida? Sim, com certeza. Nos 50, nos 60, nos 70, nos 80 até. Né? Esses dias eu estava vendo eu estava procurando um artigo na internet aqui e eu pesquisei uma senhora que aos 75 ela fez mudança de estilo de vida e ela conseguiu transformar o corpo dela com atividade física. E assim, espantosa a transformação do corpo dela. Ela interferiu assim drasticamente com mudança de hábito, com atividade física, lógico assim, que com acompanhamento, com acompanhamento de especialista, com atividades específicas para a idade, né? Avaliando todas as condições que vêm com a carga etária dela, né? Então, assim, eu não vou colocar um senhor que tem já uma fragilidade muscular para fazer crossfit. Ele Perfeito. precisa primeiro fortalecer. Sempre é possível reverter, né, doutora? Mas então o importante Sim. mesmo é buscar a ajuda de um profissional adequado. Primeiro passar por um médico. Se for realmente ter essa mudança comportamental, que tenha um profissional que o acompanhe, até porque também você está muito mais frágil nesse estágio, você não pode estar aventurando de qualquer forma. Eu quero agradecer aqui a doutora Jerusa Assis, que é lá do Complexo Hospitalar Central, pela gentileza de estar trazendo para a gente esses assuntos aqui. Falamos um pouquinho sobre a sarcopenia. Agora falei certo, né, doutora? Muito obrigado pela vinda. Nós que agradecemos, estamos lá presentes, lá no Hospital Central, junto com o consultório da OrtoCenter, sempre que precisarem, tirarem as dúvidas, familiares que estiverem com os idosos aí necessitando de avaliação, nós estamos lá à disposição de vocês. Sempre um prazer estar com você aqui, viu, Adilson? Prazer é todo meu, doutora. Eu só não gostei hoje porque a Letícia, que é novinha, ela acabou de falar, viu, Adilson, ainda tem jeito. Olha. Ô, pecado, nada. Todos nós temos jeito. Obrigado, doutora. Beijo, muito boa tarde. Sempre é bom falar em tchau. saúde aqui no Band Cidade.